Resumo do livro Cartas de um Estoico, volume 3, de Sêneca. Sobre a qualidade da vida quando contrastada com seu comprimento. Nesta carta, Sêneca conforta Lucílio pela morte do filósofo Metronax. Ele argumenta que não devemos nos preocupar em viver muito, mas sim em viver com razão e plenitude. Uma vida é considerada completa não pela sua duração, mas quando a alma alcança o bem próprio e assume controle sobre si mesma. Ele diferencia viver de meramente existir, afirmando que um homem que viveu bem floresce e existe mesmo após a morte, enquanto o outro pode existir por 80 anos em ociosidade e ter morrido antes mesmo de morrer. A verdadeira medida da vida é a qualidade de seu desempenho, não sua duração. Sobre o valor do conselho, Sêneca debate se os preceitos, conselhos práticos para situações específicas, são suficientes para a sabedoria, ou se os dogmas, princípios gerais da filosofia, são mais importantes. Ele conclui que ambos são necessários. Enquanto os dogmas formam a base e removem as falsas opiniões que nos levam ao erro, como a avareza ou o medo, os preceitos servem para aguçar a atenção, focar a memória e guiar a ação no dia a dia. A associação com homens bons é ressaltada como uma forma poderosa de absorver influências honradas, pois seus exemplos e sua presença adquirem a força dos preceitos sobre a utilidade dos princípios básicos. Continuando o debate, Sêneca defende que preceitos sozinhos são fracos e sem raízes, se não estiverem fundamentados em doutrinas filosóficas gerais. A vida sem um ideal, o bem supremo, é errática, e as doutrinas são necessárias para estabelecer esse ideal. Ele argumenta que a maldade e o luxo de sua época se tornaram tão complexos que exigem defesas mais fortes do que os simples conselhos da sabedoria antiga. Para que os preceitos funcionem, é preciso primeiro remover as crenças erradas sobre o que é bom e mal. E isso só é possível através das doutrinas sobre o enfrentamento de dificuldades. Sêneca aconselha Lucílio a não se irritar com problemas como perdas ou doenças, pois estes são inevitáveis e fazem parte do imposto da vida. Ele afirma que a vida é uma batalha e que devemos treinar nossa alma para não apenas obedecer, mas concordar com as decisões de Deus ou do destino, seguindo-as de boa vontade. A verdadeira miséria não está nos acontecimentos, mas na nossa reação a eles. Sobre a degeneração da época, Lucílio se queixa da imoralidade de seu tempo, mas Sêneca argumenta que vícios como o luxo e a negligência dos bons costumes são característicos da humanidade, não de uma época específica. Ele cita o escandaloso julgamento de Clódio, na presença de Catão, para mostrar que o pecado sempre existiu. Sêneca conclui com uma reflexão de Epicuro. O criminoso pode conseguir se esconder, mas nunca terá certeza de que permanecerá oculto, pois a consciência é a pior punição, gerando medo e ansiedade constantes. Sobre a inconstância da fortuna, Sêneca adverte que a felicidade não deve depender de coisas adventícias concedidas pela fortuna, pois o que vem de fora, um dia partirá. A alma é mais poderosa que a fortuna e pode transformar qualquer situação em boa ou má. Para se proteger da inconstância do acaso, devemos refletir sobre os altos e baixos da vida e considerar que não possuímos nada para sempre. A melhor maneira de lidar com perdas é guardar na memória o prazer que tivemos com o que foi perdido, pois ter tido é algo que nunca pode ser tirado de nós. Sobre consolo a quem se encontra em luto, Sêneca compartilha uma carta que escreveu a um amigo, Marulus, que lamentava a perda de um filho pequeno de forma afeminada. Ele argumenta que o sofrimento excessivo é inútil e ingrato, pois enterra a amizade junto com o amigo e esquece a alegria de tê-lo tido. A morte é inevitável e iguala a todos,
Portanto, é irracional lamentar o que acontece a todos. Ele permite as lágrimas que vêm da necessidade da natureza, mas condena a exibição do sofrimento, que busca uma reputação de tristeza. Sobre os escritos de Fabiano. Respondendo à crítica de Lucílio sobre o estilo do filósofo Fabiano Papírio, Sêneca defende que o estilo de um filósofo deve ser calmo e assegurado, refletindo uma mente ordenada. Ele argumenta que Fabiano estava mais focado em construir caráter do que palavras, e que sua eloquência era uma sombra de seu assunto, não o propósito principal. A filosofia não deve se prender a um estilo meticuloso, pois o objetivo é o progresso e a sanidade, não a busca de aplausos sobre a futilidade do planejamento prévio. Sêneca reflete sobre a morte súbita de um conhecido, Cornélio Sinésio, que morreu poucas horas depois de estar perfeitamente saudável. Isso o leva a concluir sobre a loucura de fazer planos de longo prazo, pois não somos donos nem do amanhã. A maior falha da vida é que ela é sempre adiada. Aquele que equilibra a conta da vida todos os dias e considera cada dia como uma vida separada, nunca sentirá falta de tempo. Sobre as indicações de nossa imortalidade. Sêneca retoma um debate sobre se o renome após a morte é um bem. Após discutir argumentos lógicos complexos, ele eleva a discussão, afirmando que a alma humana é grande e nobre e que sua verdadeira pátria é o universo inteiro. A vida mortal é vista como um prelúdio, uma preparação para um outro nascimento em uma existência melhor e eterna. O dia da morte é, portanto, o nascimento da eternidade. Aquele que compreende isso se prepara para se juntar aos deuses e não teme ameaça alguma. Sobre os perigos da associação com nossos próximos, Sêneca adverte que o maior perigo cotidiano não vem de acidentes, mas de outros homens, que podem ter almas de bestas, apesar da aparência humana. Para viver com segurança, devemos nos refugiar na filosofia e em nossas relações tentar não prejudicar, para não sermos prejudicados. Ele também aconselha que a filosofia não deve ser usada com arrogância para criticar os outros, mas para remover as próprias falhas. Sobre o cuidado com a saúde e a paz mental. Sêneca relata ter fugido para sua casa de campo para escapar de uma febre, destacando a importância de cuidar da saúde, especialmente por causa daqueles que amamos. Ele argumenta que a mudança de lugar pouco ajuda se a pessoa não muda a si mesma, pois carregamos nossos problemas, ambição, medo, desejos conosco. A verdadeira solução não é viajar para fugir, mas reformar a si mesmo e viver em associação com mentes sábias como as de Catão ou Sócrates, sobre enfrentar o mundo com confiança e a paz de espírito. Para viver com mais segurança, Sêneca aconselha a refletir sobre o que leva um homem a destruir outro: esperança, inveja, ódio, medo e desprezo. O desprezo é o menos nocivo e podemos evitá-lo se não nos exibirmos e soubermos desfrutar das coisas de forma privada. A paz de espírito vem de nunca fazer o mal, pois uma consciência culpada vive em medo constante do castigo, mesmo que nunca seja pega. Sobre a corporeidade da virtude. Sêneca aborda a questão se o bem e as virtudes, como coragem e justiça, são corpóreos. A escola estoica acredita que sim, pois o que é ativo e pode afetar o corpo, como as emoções que alteram nossa expressão, deve ser um corpo. Ele conclui que, embora interessante, essa discussão é uma ginástica mental supérflua. A sabedoria deve ser usada para a melhoria da mente e para a vida, não para debates em sala de aula. Sobre a obediência à vontade universal. Sêneca exorta Lucílio a não se abater com reveses, pois a vida é uma jornada acidentada, cheia de problemas. A mente deve estar preparada para tudo, compreendendo que o que acontece
faz parte da ordem do universo. Devemos nos harmonizar com a natureza, suportando o que não podemos mudar e seguindo as ordens do destino de bom grado, como um bom soldado segue seu comandante. Ele cita Cleantes: o destino lidera a alma disposta, mas arrasta a relutante. Sobre as abordagens da filosofia, Sêneca aconselha Lucílio a regular seu aprendizado, absorvendo não tudo o que deseja, mas o que pode assimilar. Ele critica aqueles que frequentam as aulas de filosofia apenas para o prazer auditivo, sem a intenção de corrigir suas falhas. A verdadeira filosofia deve ensinar a viver, não a debater. O estudo deve ser aplicado à busca de uma vida feliz, buscando preceitos que possam ser transformados em ações. Sobre a associação com homens sábios, ele explora se um homem sábio pode ajudar outro. A resposta é sim. Eles são mutuamente úteis porque dão prática às virtudes um do outro, trocam conhecimento e se encorajam. A companhia de outro sábio fortalece a fé, traz alegria e ajuda na deliberação sobre assuntos práticos e divinos. Sobre verdadeiras e falsas riquezas, Sêneca ensina que as verdadeiras riquezas consistem em se contentar com pouco e alinhar-se com as necessidades da natureza, não com os desejos supérfluos. Ele critica a crença de que os deuses favorecem os ricos, argumentando que a chamada aflição é muitas vezes uma fonte de felicidade. As verdadeiras riquezas estão na mente, e a pessoa deve aprender a desprezar não só o luxo, mas também as necessidades básicas, para entender que a felicidade não depende de nada externo. Sobre a futilidade da ginástica mental, sofismas. Sêneca critica os sofismas, que são sutilezas lógicas que não trazem nenhum progresso real para a vida. Um verdadeiro filósofo se concentra em seus atos, não em truques de argumentação. A mente deve se ocupar com o princípio mais importante: aprender a desprezar a vida, pois só assim se pode verdadeiramente controlá-la. Sobre reformar pecadores contumazes. Ele usa a metáfora do enxerto em videiras para explicar a dificuldade de reformar um amigo de Lucílio. Se o indivíduo está muito endurecido ou amolecido por maus hábitos, ele não pode receber a razão nem nutri-la. Um desejo superficial de mudança não é suficiente, pois a pessoa logo se reconciliará com seus vícios. Sobre a vaidade da alma e seus atributos, Sêneca discute outra questão técnica: se virtudes como justiça e coragem são seres vivos. Após explorar os argumentos, ele descarta o tópico como uma bela idiotice. Em vez disso, a filosofia deve nos ensinar a alcançar as virtudes e provar que nenhum ser vivo pode ser feliz sem bravura. O autocomando é o maior comando de todos, e a justiça deve ser praticada por si mesma, não em busca de renome. Sobre o estilo como um espelho do caráter, Sêneca afirma que o discurso do homem é como sua vida. Um estilo de fala degenerado, exagerado ou efeminado reflete um relaxamento moral na época ou no indivíduo. Ele usa o estilo de Mecenas, cheio de frouxidão, como exemplo de um caráter igualmente desregrado e excêntrico. Quando a alma é sólida e forte, o estilo é vigoroso e viril. Quando a alma perde o equilíbrio, tudo o mais entra em ruínas. Sobre as bênçãos superficiais, ele aconselha Lucílio a se concentrar no o que escrever e não no como, buscando sentir e internalizar a filosofia. Um estilo muito polido revela uma mente focada em trivialidades. A verdadeira beleza está na alma de um bom homem, não em aparências superficiais como riquezas ou títulos, que são como uma prosperidade de folha de ouro, escondendo o mal por baixo. Sobre autocontrole, Sêneca defende a posição estoica de rejeitar as emoções, em vez de apenas moderá-las como os peripatéticos sugerem. Ele argumenta que toda emoção começa fraca, mas ganha força e se torna difícil de controlar se permitirmos que ela comece.
A razão pela qual não conseguimos atingir o ideal estoico não é a falta de poder, mas a falta de vontade, pois estamos apaixonados por nossos vícios e preferimos dar desculpas para eles a eliminá-los. Sobre filosofia real ser superior às sutilezas silogísticas, ele debate outra questão técnica. Se a sabedoria é um bem, mas ser sábio não é um bem. Ele conclui que tais discussões são um desperdício de tempo quando há problemas reais a serem enfrentados, como o medo, a tristeza e os desejos. A filosofia deve nos ensinar a viver, a suportar as dificuldades e a nos tornarmos superiores à fortuna, não a nos perdermos em picuinhas. Sobre a futilidade da busca de cargos, Sêneca descreve a nobreza de se abster da busca por cargos e honras, observando a feira de vaidades da política sem participar. Ele explora a natureza do bem, diferenciando-o do que apenas parece bom ou do que é meramente honorável. O bem verdadeiro está completamente de acordo com a natureza, e sua grandeza o transforma em uma qualidade superior a outras coisas que também estão de acordo com a natureza, mas são insignificantes sobre a natureza como nossa melhor fornecedora. A chave para a riqueza, segundo Sêneca, é emprestar de si mesmo, ou seja, contentar-se com o que a natureza exige, que é pouco e fácil de obter. Um homem é rico não por ter muito, mas por não desejar nada e ter alcançado um ponto de parada. O dinheiro nunca tornou ninguém rico, pelo contrário, apenas aumenta o desejo por mais. A natureza nos deu a bênção de aliviar a necessidade, enquanto o luxo só pode ser alcançado com miséria e ansiedade. Mais sobre virtude. Sêneca explica que o conhecimento do bem e do honrável é adquirido por analogia, observando e comparando ações nobres, como as de Fabrício e Horácio Cocles, para deduzir a existência de uma virtude perfeita. Uma vida feliz deriva de uma virtude perfeita, que se manifesta em um homem que nunca amaldiçoa sua fortuna, aceita suas tarefas como ordens e se mostra grande, gentil e calmo diante de tudo. A maior prova de que a alma vem de alturas mais elevadas é quando ela julga sua condição mortal como humilde e não teme partir. Sobre o instinto em animais, ele discute se os animais têm consciência de sua própria constituição ou natureza. Ele argumenta que sim, o que é provado por sua agilidade inata e pela forma como evitam o perigo sem experiência prévia. Essa consciência é inata, um dom da natureza para a autopreservação, pois a vida e o aprendizado começam ao mesmo tempo. Sobre a escuridão como um véu para a maldade, Sêneca critica aqueles que invertem o dia e a noite, vivendo em meio a luxos e vícios enquanto o mundo dorme. Ele vê esse hábito como uma rebelião contra a natureza, nascida do tédio com o que é normal. A escuridão atrai a má consciência, e a busca pela notoriedade leva as pessoas a praticarem a perversão de maneiras não convencionais. Ele conclui que, se seguirmos a natureza, tudo é fácil, mas se lutarmos contra ela, nossa vida será como remar contra a corrente. Sobre o conflito entre prazer e virtude. Após uma jornada cansativa, Sêneca reflete sobre a importância de se acostumar com a simplicidade. Um grande passo para a independência é ter um estômago bem-humorado. Ele critica a vida guiada pela convenção e pela busca do prazer, cujos defensores promovem uma vida de gastos e autoindulgência. O caminho correto é onde agradável e honorável tem o mesmo significado, o que exige treinar-se para evitar o desejo por coisas que atraem e enfrentar com coragem as que agridem. Sobre o verdadeiro bem, como alcançado pela razão. A carta final do volume debate se o bem é entendido pelos sentidos, como acreditam os epicuristas, ou pela razão, como defendem os estoicos.
Sêneca argumenta que a razão é o juiz supremo, pois os sentidos são estúpidos e podem nos levar a nunca rejeitar um prazer ou a nunca sofrer uma dor voluntariamente. O bem não existe em crianças ou animais, porque eles não possuem razão. O verdadeiro bem do homem é o raciocínio perfeito, uma mente livre e sem falhas que rivaliza com a de Deus.